Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então hoje eu tô aqui para discutir um tema que eu acho que pelo menos indiretamente, inconscientemente, ele já passou na mente de muitos homens, especialmente jovens católicos ou jovens cristãos no geral, né? Que é um dilema. Qual que é esse dilema, né? Se a castidade ela é um ideal ou se ela é uma meta ou se ela é uma terceira coisa, né? Como terapeuta que atende majoritariamente e prioritariamente as demandas afetivas, as demandas relacionadas a vício no público masculino, jovem especialmente, isso é um dilema que às vezes aparece, né? A pessoa ela chega e me pergunta: Caio, a castidade ela é realmente alcançável? Nos tempos atuais, a castidade ela é um ideal, é uma coisa que a gente deve buscar, mas que não tem uma perfeição? Ou ela é uma meta, é algo que eu tenho que alcançar mesmo, é algo que eu tenho que me aperfeiçoar, né? Então eu queria trazer um pouco desse cenário e desse contexto, porque dele a gente consegue tirar muitas coisas sobre a própria natureza da virtude da castidade, né? Ou seja, o que é a castidade, o que é a temperança, por exemplo, ou se é só um puritanismo, né? Ou se é uma coisa realmente justa de ser buscada. Então, esse é um debate razoavelmente sério e que, especialmente nos tempos atuais, com todo o relativismo moral, né, toda essa subjetivização, especialmente do campo íntimo, do matrimônio, da sexualidade humana, tem sido um tema cada vez menos claro para as pessoas, inclusive para mim, né? Estudando a bibliografia sobre esse assunto, especialmente a bibliografia contemporânea, a gente vê que, primeiro, ninguém concorda com ninguém nessa matéria, então é uma coisa já um pouco catastrófica, porque qual que é a verdade em relação à sexualidade humana? Existe uma verdade? É uma coisa completamente subjetiva, como um gosto por um prato, por uma comida, você gosta mais salgado, eu gosto mais de doce e assim vai? É uma coisa subjetiva, ou pelo menos completamente subjetiva? Parece que não. Parece que não. Apesar de que vários dos teóricos contemporâneos vão tentar argumentar nessa linha, especialmente os mais modernistas, os pós-construtivistas, os ideólogos do gênero, da teoria queer, etc. O que eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo é que a coisa ela não é bem assim, tá? Então, vamos começar por uma tentativa de uma demonstração da anatomia, da estrutura básica do ser humano. E a gente vai recorrer, como sempre, à psicologia clássica para fazer isso. A psicologia de Aristóteles, de São Tomás e de toda a filosofia perene. Ou seja, a estrutura humana, a estrutura da vida humana, descrita por esses filósofos, né? Por quê? Porque ela é uma tradição segura, com uma autoridade irrefutável e que tem mais desenvolvimento que todas as outras escolas de filosofia. Se a gente pegar que a filosofia perene ela começa em Tales de Mileto e se desenvolve, vamos colocar, sendo bem generosos, até São Tomás de Aquino, a gente tem praticamente 2000 anos de filosofia. Por aí, né? Se não um pouco mais até, posso estar errado no cálculo. Mas é uma tradição muito sólida, muito perene e que veio de vários homens tentando buscar uma mesma verdade, não só sobre o homem, mas sobre a própria realidade. Né? Então é uma psicologia muito segura de ser abarcada, apesar dos psicólogos modernos, as pessoas hoje em dia, especialmente aquelas que não conhecem o que criticam, acabam acusando como um erro, falar que não existe tal coisa como uma psicologia em Aristóteles e São Tomás, mas fato é que existe. A gente vê descrições maravilhosas do homem em São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, em Santo Agostinho, nas obras dele. São Tomás de Aquino, ele comenta as obras do Aristóteles, e Aristóteles tem tratados sobre o homem em vários níveis, a política, a ética, o tratado sobre a alma, o São Tomás comenta todos esses tratados. Platão tem uma dezena de diálogos sobre o homem, sobre certos aspectos ele está sempre falando sobre o homem nas obras dele, né? Então é uma coisa muito presente e muito honesta nessa tradição clássica, tá?
Isso é importante de deixar claro. Essa é uma tradição com uma autoridade muito fina. E por isso, ela é a mais segura para a gente, querendo responder o que é a sexualidade humana, antes buscar entender o que é a estrutura do psiquismo humano. E a gente precisa desse entendimento justamente porque, você vê, né? Nas teorias contemporâneas, não há concórdia nenhuma. A gente tem dois polos extremos entre uma coisa como a psicologia analítica do Carl Jung, que vai falar que tudo é psíquico, né? Que tem uma espécie de conclusão de que tudo é psíquico, né? E a gente pode ter um contemporâneo que tem uma escola de pensamento diferente, mas que conclui que nada é psíquico, que é o Skinner, né? Pai do behaviorismo, né? Então é muito importante, se a gente quer responder essa questão com relação à sexualidade, com relação à castidade, a gente entender antes o que é o ser humano, ainda que nas suas bases. Esse vídeo aqui, claro que ele não pretende ser uma formação completa de psicologia, mas é justamente para lançar as bases e o entendimento num ponto de vista que poucas pessoas conhecem hoje. Então vamos lá. Né? Segundo Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, São Tomás, toda a tradição perene, o homem ele é um animal racional. Né? Ou, como o próprio Boécio, ele vai aperfeiçoar essa definição, ele é uma substância individual de caráter racional. Né? Ou seja, ele é um ente único que tem na sua diferença específica o caráter da racionalidade. E isso significa o quê? Isso significa que, distinto de todos os outros animais, que a filosofia vai argumentar que vivem pela vida sensitiva, ou seja, a vida dos sentidos, dos afetos, das emoções, do mundo interno apenas no quesito sensível, né? Se distinguem do homem, pois o homem tem como só diferença e característica específica a vida racional, que não pertence a nenhum outro animal, a nenhuma outra criatura dessa terra. Né? E isso é uma diferença elementar entre o homem e o animal. O homem é a única criatura nessa terra que consegue entender o que é o ser, que consegue entender a essência das coisas, portanto, né? Que consegue inteligir. E inteligir, né, do latim, né, significa ler dentro, intus legere, significa justamente entender a essência das coisas a partir de uma faculdade específica, né, que nós homens temos, feita para reconhecer a essência de cada coisa. Então, essa é a natureza humana. E natureza aqui é uma palavra muito chave, né? Porque é a partir da natureza das coisas que a gente entende a finalidade delas. Isso também é um argumento aristotélico. Então, assim, as coisas elas têm uma natureza. Tudo na realidade, todas as coisas elas têm uma natureza, né? A árvore ela tem uma natureza que vai fazer com que ela haja, que ela opere como árvore. Sempre. A gente nunca vai ver uma árvore operando como abelha. A gente não vê uma árvore sair voando. Assim como a gente não vê gato latindo, cachorro miando. A gente não vê passarinho nadando no rio, como se fosse um peixe. Ou seja, cada coisa na natureza ela tem, cada coisa na realidade, melhor dizendo, ela tem uma natureza. Essa natureza, esse princípio de operação da forma de cada coisa. Né? E o que isso significa? Isso significa que também é assim para o homem. E é justamente a diferença específica, ou seja, a forma, que faz com que cada coisa seja aquela coisa que vai determinar o fim dela na realidade. E no homem também é assim. Só que esse fim ele é um pouco mais velado, ele é mais sutil. Por quê? Porque ele tem a ver com a imaterialidade. Comumente nós sabemos, e isso é um senso comum, né? Que o fim da vida humana ele é uma coisa que a gente conhece como felicidade. Isso é uma máxima, todos buscam a felicidade. A gente tem filósofos modernos, como Nietzsche, por exemplo, que eles tentam refutar essa ideia. Não é nem refutar, mas é só fazer piada, só fazer graça, né? Nos fragmentos póstumos do Nietzsche, ele tem uma frase onde ele critica a máxima todos os homens buscam a felicidade como uma máxima de uma fé da psicologia, que fé para ele é uma crença sem fundamento. Mas a gente vê que na realidade todo homem busca
a sua felicidade porque ele está buscando um bem, e um bem máximo em última instância, né? Ao qual nenhum outro bem é necessário acrescentar depois daquele bem. Essa é a função da vontade humana. A vontade, ela apetece bens até que ela apetece um bem último, né? Esse bem último a gente pode chamar de felicidade. Mas o que acontece no homem? Existe um desvio de caráter que faz com que o homem, ao invés de se dirigir para aquilo que é a sua diferença específica, ele acaba se vertendo para baixo. Ou seja, ele começa a viver como um animal. Ele começa a viver não com a sua vontade obedecendo aquilo que a inteligência apresenta, mas começa a usar da sua vontade e depois usar da sua inteligência também para ele mesmo virar escravo dos seus próprios sentidos, ele mesmo virar escravo dos seus próprios desejos, né? E qual que é a consequência disso? A consequência disso é o que comumente nós conhecemos como vício, né? Então, o vício, ele é um hábito que vai contra a natureza humana, ele lesa a natureza sob algum aspecto, né? Então, se um homem, por exemplo, ele bebe gasolina, né? É evidente que isso é um vício, se ele bebe, e especialmente se ele bebe habitualmente gasolina, aquilo é um atentado contra o corpo dele. Não se pode beber gasolina, o corpo humano não é feito para beber gasolina, por evidente. Então, se ele faz aquilo uma vez, aquilo é considerado um ato mau. Mas se ele faz aquilo numa disposição habitual, a gente consegue já categorizar isso como um vício, né? Na terminologia clássica. Então, o vício, ele é todo hábito que rema contra a própria natureza daquele ser. No caso do homem, todo hábito que rema contra a natureza humana. E como a gente falou, a natureza do homem é viver segundo a sua inteligência. Ou, como o próprio Aristóteles vai falar, viver segundo a reta razão. Certo? Então, esse é um panorama geral da estrutura antropológica do homem, né? Do seu ser, da sua natureza operativa. O homem, ele não é feito para viver segundo seus apetites, segundo as suas paixões, né? Mas ele é feito para viver segundo a sua inteligência. Por quê? Porque essa é a sua diferença específica. Ele é feito para isso. E caminhando para isso que ele consegue alcançar a felicidade. Isso é um resumo do que está na Ética a Nicômaco do Aristóteles, basicamente, né? E por que a gente tem que dar todo esse panorama para entender a questão da sexualidade? Porque a questão da sexualidade, ela envolve essas três dimensões do ser humano. Tanto a dimensão vegetativa, ou seja, a sexualidade tem a ver com a faculdade da reprodução, que é comum aos vegetais, que é comum aos animais e é comum aos homens. A sexualidade, ela tem a ver, e especialmente aqui, com a dimensão sensitiva, ou seja, com os desejos, com os apetites, com os afetos, com os sentidos internos, com os sentidos externos, né? E no homem também tem a ver com a dimensão intelectiva. E essa é a diferença da sexualidade animal para a sexualidade humana, por exemplo, né? Um animal, um cão no cio, por exemplo, ele age com a sua potência sexual, né? Completamente ditado pelos seus desejos e pelas suas inclinações, né? Um cachorro no cio, às vezes, ele vai tentar acasalar com um poste. Ele vai tentar acasalar com a perna de uma pessoa, né? Eu tinha um cachorro, a minha avó tinha um cachorro pequenininho que, quando ele cresceu e entrou no cio, ele fazia isso também. Ele ficava tentando acasalar com a perna de todo mundo, né? Justamente por quê? Porque ele não tem essa dimensão intelectiva do entendimento. Ele está sendo movido completamente pelo instinto. Nos animais é isso que determina o movimento da natureza deles, é o que a gente chama de instinto. Mas no homem não é. O homem não deve ser guiado por instintos. Ou seja, a dimensão sexual no homem, ela tem que ser integrada. Ela tem que ser integrada numa dimensão mais acima, que é a dimensão intelectiva, que é a dimensão racional, né? Ou seja, a sexualidade no ser humano, ela tem uma beleza, uma profundidade, uma amplitude muito maior. E que profundidade é essa? É a profundidade da sexualidade ordenada pela razão. Ou seja, o homem, ele não vai mais agir segundo impulsos, segundo suas emoções, segundo aquilo que o bel desejo ordenar. Mas ele vai agir
com essa plenitude, né? Segundo a sua razão. E aí a gente já responde a charada, que a gente colocou no começo do vídeo, que é o seguinte: o homem que não age e não coloca as suas potências sexuais ligadas com a sua razão, ou seja, ele desordena a sua dimensão sexual para servir apenas os instintos ou apenas as paixões, os desejos e as más inclinações, ele recorre a um mau hábito, ou seja, ele está se afastando da sua natureza. Ele está se afastando, porque se a natureza integrar tudo isso na razão, ele está se afastando da sua natureza. Ou seja, a gente tem um vício, né? Se, pelo contrário, ele ordena essa dimensão da vida dele segundo a razão, aí a gente tem o que a gente pode chamar agora, segundo toda a terminologia clássica, também de virtude. Então essa é a virtude. A virtude, ela é um hábito que opera para o bem daquela natureza. Em outras palavras, ele opera para o fim daquela natureza. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. A virtude, ela opera para o mal da natureza, ou seja, ela afasta a natureza da sua finalidade. Natureza e finalidade são palavras-chave aqui. Enquanto a virtude, ela aproxima o sujeito da sua finalidade. Ou seja, é a virtude que encaminha um homem para a felicidade, no fundo. Por quê? Porque a felicidade é integrar e viver segundo a reta razão. Inclusive na dimensão sexual. O vício que a gente dá para essa desordem sexual, o nome que a gente dá para o vício dessa desordem sexual é luxúria. E o nome que a gente dá para a virtude que ordena o homem a viver com os seus componentes sexuais ordenados à razão se chama temperança, ou, mais especificamente, castidade. Então aí a gente já responde a pergunta: Caio, castidade é um ideal inalcançável? Não. Por quê? Olha toda a argumentação que a gente fez. A castidade, ela na verdade é o funcionamento normal do homem. É que em tempos de pós-revolução sexual, né, a revolução do gênero, da teoria queer, a revolução da internet de banda larga, que trouxe a pornografia em larga escala, a um clique de distância, a inteligência artificial sendo usada para satisfazer essas necessidades também, né? O fácil acesso a conteúdo pornográfico e tudo mais fez com que os homens não tivessem mais isso no campo de visão deles. E é fato. É fato que o homem, ele perdeu um pouco dessa visão. As pessoas, elas não são mais educadas para castidade, elas não são mais educadas para nenhum tipo de autodomínio, né? Quem na escola ouviu, de verdade, eu não ouvi, e quase ninguém que eu conheço ouviu, para não falar ninguém. Quem aqui na escola, no ensino fundamental, Fundamental 2, ensino médio, ouviu de um professor, de uma figura de autoridade, de um responsável: filho, você deve conter e dominar os seus desejos? Ninguém ouviu isso. Ninguém. Né? Então é óbvio que esse é um ideal, e não tem problema a gente usar a palavra ideal nesse sentido, no sentido de que é uma meta a ser alcançada e que é possível de ser alcançada, né? O ideal da castidade, a noção de temperança, a noção de autodomínio, especialmente para os homens, ela é completamente inexistente. E aí o que está acontecendo? Vários homens, vários sujeitos, eles estão começando a cair a ficha. Olha, eu tô há 10, 15, 20 anos consumindo pornografia. O meu cérebro fritou. E só agora eu tô percebendo os danos disso. Só agora as pesquisas científicas estão chegando. Só agora as pessoas estão começando a falar disso. Mas eu já tô aqui nos meus 20, 25, 30 anos. E agora, o que eu faço? Eu tenho que correr atrás do prejuízo? Tenho. Mas é uma coisa completamente alcançável. Porque é o que Aristóteles vai falar. Para todo vício existe uma virtude oposta. Então nenhum vício é uma condenação. Tudo isso pode ser revertido. Para isso estão os livros de autoajuda, a terapia, né? Toda a bibliografia sobre psicologia, antropologia, né? Para isso que serve a religião também, sobre certo aspecto, a parte ascética da religião, né?
justamente para que o homem ele possa se reintegrar nele mesmo, ou seja, parar de viver como um bicho, escravo, à mercê dos próprios desejos e comece a agir mais como um ser humano. O fato é que a gente vive, sim, num tempo de crise em que as pessoas não sabem mais disso e que ninguém foi educado para isso. E agora, algumas pessoas, especialmente mais jovens, estão acordando para isso. Então é hora da gente correr atrás do prejuízo. Foi assim comigo, é assim com meus pacientes, é assim com os amigos que eu conheço. E não tem problema. Provavelmente você que está vendo esse vídeo também é assim para você. Talvez você esteja nessa luta já, inclusive. Mas não tem o que temer. O escopo que eu queria deixar claro com esse vídeo é esse. A castidade é uma coisa alcançável. E existem meios para isso. Existem meios para reconquistar a castidade. Um desses meios, com mais de 5 anos de experiência e estudo na área, eu resumi em um pequeno e-book que está à venda e está disponível, né, para download, num link que eu estou deixando aqui na descrição. O nome desse e-book, desse livrinho, é Combater o Bom Combate. E ele é um manual prático e tático para aqueles homens jovens que querem largar a pornografia, né? Ali eu reuni numa espécie de compêndio várias teorias de vários autores e da minha própria prudência e da minha própria prática clínica, a fim de dar uma visão geral da base que você precisa ter para largar o vício em pornografia. Com exemplos, exercícios práticos, fundamentos teóricos bem embasados, uma diagramação e um design muito bonitos feitos por um amigo meu. Então eu deixei a coisa o mais acessível possível. E o preço é menos que uma pizza. Você pode pagar 12 vezes de R$5 e você vai ter acesso ao e-book, né? Ou R$ 49,90 à vista. Uma coisa bem acessível, porque eu quero realmente ajudar todos aqueles que eu posso com essa espécie de apostolado contra a pornografia que a gente tenta fazer aqui na internet, que é uma coisa bem incipiente, mas a gente tenta ajudar quem a gente pode, tá? Então é isso, eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado você que está assistindo de algum modo. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, eu peço que você deixe um like, que você se inscreva, especialmente que você compartilhe esse vídeo. Eu vou tentar trazer mais conteúdos como esse com mais frequência e te convido a conhecer o Combater o Bom Combate, o nosso e-book, esse é o nosso manual tático de combate contra o vício em pornografia. É só acessar o link que está aqui na descrição, tá bom? Eu espero ver você numa próxima vez. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.